O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Atos capítulo 28, a partir do verso 16, diz assim: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, porém, sob a vigilância e guarda de um soldado. Depois de 3 dias, Paulo convocou os principais dentre os líderes judeus e, reunindo-se com eles, declarou-lhes: caros irmãos, muito embora eu nada tenha feito contra o nosso povo, nem tampouco contra as tradições e costumes dos nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue aos líderes romanos. Eles, depois de me interrogarem, decidiram me libertar, porquanto eu não era culpado de crime algum que merecesse a pena de morte. Entretanto, havendo os líderes judeus levantado protesto, fui obrigado a apelar para César, certamente não por ter qualquer acusação contra a minha própria nação. Por esse motivo, vos convidei para que os pudesse ver e conversar convosco, porquanto é pela esperança de Israel que estou preso a estas correntes. Então, eles lhe replicaram: ora, não recebemos nenhuma carta da Judéia falando a teu respeito, nem ao menos veio até aqui irmão algum que relatasse ou se queixasse de qualquer mal contra ti. Ainda assim, gostaríamos de ouvir de ti mesmo o que pensas, pois sabemos que por todo esse mundo fala-se contra essa seita. E tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi à reunião com Paulo e em sua casa. Então, desde o início de amanhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e lhes testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convencê-los a respeito de Jesus, embasando seus argumentos na lei de Moisés e nos profetas. Amém, irmão? Podeis sentar. Depois desse papo com Paulo, desde amanhã até a tarde, a Escritura ainda vai dizer que alguns creram, outros, porém, preferiram não crer. Quer dizer, Paulo deu a eles condição suficiente para crer, mas o livre-arbítrio funciona. Não quero credibilizar, não quer. Amém, irmão? O homem será julgado com esse livre-arbítrio que ele tem. Agora, Paulo pega esses irmãos, depois de toda a situação, e aqui diz que Paulo, se baseando na lei de Moisés, apresentou Jesus Cristo. Isso demonstra que Paulo tinha realmente um conhecimento à semelhança do que nós temos hoje, um conhecimento incrível, porque nós abrimos qualquer livro da Escritura e apresentamos Jesus Cristo. Se abrirmos em Gênesis, mostramos Jesus em Gênesis. Em Êxodo, lá está Jesus, Levítico, Número, Deuteronômio. Qualquer livro bíblico, lá dentro está o ministério de Jesus Cristo. Tem algumas pessoas que naufragaram no seu conhecimento, não se interessaram em prosseguir, em prosperar no conhecimento, e hoje, quando elas querem falar de Jesus, embora não estou dizendo nada contra, não há erro, querem falar de Jesus, elas só podem se basear exclusivamente no Novo Testamento. Elas têm um conhecimento limitado, porque de Gênesis a Apocalipse nós dizemos que a Bíblia é cristocêntrica. Ela apresenta Jesus Cristo como centro de todos os livros. Só que isso não é varinha mágica, abriu o livro, lá está. Não é assim. Isso é fruto de estudo, e a própria fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Aqui, irmãos, o que me chama a atenção nessa passagem bíblica, na verdade eu já dei testemunho aqui nesse ministério, falando de quando eu havia conhecido Jesus superficialmente, quando eu passei por uns problemas, fui parar dentro de uma igreja evangélica,
aquela história do padroeiro Xangô, que vinha manifestar um demônio. Engraçado que depois desse dia eu nunca mais vi nenhum demônio se manifestar dentro de nenhuma igreja e dizer que era Xangô. Parece que Deus marcou, Deus marcou aquele dia para mim, porque aquilo me impactou. Eu saio de um terreiro, a mulher dizendo que o meu padroeiro é Xangô, eu entro numa igreja e vejo o Xangô de joelhos dobrados diante de Jesus. Aquilo foi impactante para mim. Mas o que me levou, depois dessas experiências superficiais, porque igreja sem estudo bíblico, igreja sem pregação da palavra, igreja que não se detém a horas de comentário, como nós fazemos aqui no chamado pregação, né? Igreja que não se detém a isso longamente, que isso não faz parte dos seus cultos constantemente, que esse não é o maior tempo da igreja, isso não é igreja. E as pessoas ali jamais serão quaisquer coisas, não serão nada. Elas podem até viver ali até a morte plenamente iludidas, mas ser alguma coisa no reino espiritual, no reino de Cristo, nunca serão. Então, igrejas fracas, a gente entra e acaba saindo. E um dia eu estava em casa, já contei aos irmãos aquela velha história do Novo Testamento, né, dos Gideões, que vinha escrito Gideão, não sei qual a origem disso, que a minha mãe ganhou de uns problemas que ela passava, foi no médico, e o médico chamado Dr. Stênio disse para minha mãe: olha, o seu problema não é a medicina, o seu problema é Jesus. O médico disse isso para minha mãe. E muita gente pode dizer: poxa, um médico evangélico, espírita kardecista, pegou, sacou lá do bolso, não tenho nenhum aqui, aquele cinza, lembram daquela capa cinza do Gideões? Aquilo foi distribuído Brasil afora, pegou, está aqui, ó, seu problema não é a medicina, disse o seu problema é Jesus, e deu aquilo para minha mãe. A minha mãe chegou, nós tínhamos em casa uma estante, você lembra da estante? Aquilo que cabia televisão, aparelho de som, e tinha ali umas portas para você jogar lixo ali dentro, né, irmão? Que só servia para esse lixo, ou então alguns que tinham louça, guarda-louça. Não sei para que uma pessoa guarda a louça, se ela não tem intenção de usar. Para que você quer louça se você não pretende usar, irmão? Você empatou um dinheiro ali desnecessário, porque tem gente que é assim: não, essas louças aqui são maravilhosas. É mesmo? Quantas vezes você já usou ela? Não, eu nunca nem usei. Então joga no lixo e deixa o espaço para outra coisa mais útil. Vende, usa o dinheiro. Se você tem lá aqueles talheres bonitos, meu irmão, vai, bota aquela mesa que você vai ter maior prazer até em comer com um talher bonito de prata. Agora, o que adianta? Eu tenho, né? Que nem eu conheci um senhor, ele tinha um carro. Não, meu carro nem tiro da garagem todo dia, espanadorzinho tal, nem tiro da garagem. Um dia que ele resolveu sair com o carro, quando ele foi ligar, não pegava. Por quê? O combustível apodreceu. Gasolina tem um tempo de vida, ela evapora as suas propriedades, como álcool. Quando ele foi ligar, pronto, teve que ir para o mecânico, tirar aquilo tudo de lá do tanque, fazer mecânica, limpar o sistema. O que adianta você dizer que eu tenho algo que não te serve para nada? Não, meu irmão, viva uma realidade mais lógica, né? Enfim, tinha uma estante, minha mãe chegou, botou o Novo Testamento lá em cima da estante. Irmão, aquilo ficou ali. E a gente foi passando, e eu acho que aquilo ficou ali, não tenho ideia de quanto tempo aquilo ficou ali. Não tenho ideia. Até que um dia eu estava em casa, desocupado, sem nada para fazer, não era tempo de bola de gude, não era tempo de pipa, não tinha partida de futebol. A gente, quando é jovem, não tem compromisso, responsabilidade, não tem nada para fazer. Aí eu passei perto da estante, cavando o que fazer, mexendo, não estava a fim de ouvir música, não estava a fim de ver TV, vi o livrinho. Peguei o livrinho, vou ler esse negócio. Mas vai começar por onde, né? Conhecimento zero. Sentei num sofá-cama daqueles bem, enfim. Sentei ali, encostei, abri o livro. Quando eu abri o livro, comecei a ler Atos capítulo 28. Esse mesmo aqui, há anos atrás, ele estava aqui no mesmo lugar.
Eu li esse mesmo. Quando eu fui lendo, estava escrito assim: queríamos saber a teu respeito o que tens a dizer sobre esta seita, porque em toda parte se fala mal dela. Irmãos, aquilo foi uma pancada, como se eu tivesse levado um soco de um boxeador. Porque em toda parte se fala mal dela. Aquilo me veio uma coisa sobre mim, eu não sei explicar, mas você sabe o que é, eu também sei o que é, mas não sei explicar. E aquilo me impactou de tal modo que eu peguei o livrinho e fiz, bati. Eu fechei ele e falei assim, levantei agitado, falei, eu não posso ficar longe disso. Eu tenho que voltar para esse negócio. Só porque eu li que em toda parte se falava mal. Tem pessoas que querem ir para os lugares onde se fala bem. Não, eu vou para ali porque todo mundo fala bem daquela igreja, então é para lá que eu vou. Eu procurei um Jesus que todo mundo falava mal dele. Esse é o meu Jesus. Ninguém fala bem dele. Por onde eu ando, por onde eu passo, eu só vejo gente espraguejando ele e tendo conceitos e princípios contrários aos deles. E para a humanidade, o melhor seria que Jesus Cristo nunca tivesse nascido. Eu fui atrás de uma organização, eu fui atrás de conceitos, eu fui atrás de um Deus que em toda parte se falava mal dele. E aquilo me comoveu de uma maneira muito absurda. Eu falei, não, eu não posso ficar longe disso. E veio outras coisas para fazer, eu botei o livrinho no mesmo lugar e fui cuidar da vida. E o dia seguinte veio e aquilo na minha cabeça, eu falei, eu tenho que procurar. Eu sabia que o conceito era de igreja evangélica, isso ficou marcado na minha cabeça. Eu falei, eu tenho que procurar uma igreja evangélica, mas você fica nessa, fica naquela e... Enfim, o livrinho foi ficando ali e um dia eu falei, eu tenho que ler aquilo de novo. Foi muito bom aquilo que eu senti quando eu li aquele livro. Eu vou ler aquilo de novo. Quando eu peguei para ler, cadê? Aonde estava? Vai achar agora Atos 28, um novato que não sabe nada de Bíblia. Não achei mais, mas aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Em toda parte se fala mal dela. E passava um dia, aquilo vinha, em toda parte se fala mal dela. Passava a semana, em toda parte se fala mal dela. Um dia eu estava vendo os Trapalhões, levantei e disse, vou para a igreja. Levantei, sabia que tinha uma igreja ali embaixo, peguei o endereço, fui parar numa igreja batista, e lá eu comecei a, comer Bíblia. Entrei na igreja, no dia seguinte comprei uma Bíblia. E o carinho que eu tive comprei uma Bíblia baratíssima, daquelas que se desmontam em pouco tempo, mas o carinho que eu tinha pelo aquele livro foi tanto que eu mandei fazer uma capa de couro para ela. Eu falei, isso aqui tem que ser muito preservado, aquelas com fechecré. Mandei fazer uma capa de couro. E eu valorizei aquele livro. E cada vez que eu lia, eu ficava meio fora de mim. Irmão, a Bíblia mexe contigo? Quando você pega esse livro, você diz, meu Deus, que glória, você diz isso. Josué Herion conta aquela experiência, né? Quando ele foi para a União Soviética e havia tido um governo chamado, se não me falha a memória, Stalin, e ele havia banido as Bíblias. Os soldados russos invadiram as casas, pegaram tudo que foi Bíblia, incendiaram tudo, destruíram as Bíblias todas. E um dia, Josué Herion está andando lá na União Soviética, não sei por que canto lá ele está andando, e ele vê uma mulher vir andando e ele, com a Bíblia dele, ele para falar de Jesus para a mulher. E a mulher se desespera, arranca a Bíblia da mão dele, começa a beijar a Bíblia. Moço, não me dá nada, não me dá dinheiro, não me dá casa, não me dá carro, moço, não me dá nada. E beijava a Bíblia, me dá uma Bíblia, eu quero essa palavra, porque Stalin roubou a minha, eu quero é Bíblia. Moço, não me dá dinheiro, não me dá comida, não me dá nada, eu quero Bíblia, me dá uma Bíblia.
A gente tem isso aí não significa nada para a gente. Tá aí, isso não significa nada. Não significa nada para muita gente. As pessoas não têm ideia do que esse livro faz na vida de alguém. Não tem ideia. Imagina se eu pedir para levantar a mão aqui. Quem tem 1 mês que não lê sua Bíblia? Quem tem 1 ano que não lê sua Bíblia? Não, pastor, eu venho no culto, toda vez que eu venho no culto eu leio a Bíblia. Não, você me acompanha na leitura. Que eu uso aqui um texto base com uma mensagem que o Espírito Santo colocou dentro da minha cabeça, que isso é inexplicável, dentro do meu sentimento, isso é inexplicável, e ele diz assim, ó, tá aqui, fala sobre isso, fala o quê? Não, é sobre isso, mas o quê? Eu não sei o que falar. Eu chego aqui, ele abre a tua boca, eu cá encherei, ele vai falando. Aí ele me lembra que aqui ele me lembra de uma experiência, aqui ele me lembra de um fato, aqui ele me capacita a falar. Naturalmente eu não tenho condições de falar. Nesse momento aqui, exatamente agora, eu estou sentindo uma unção me envolvendo, como se houvesse aqui um querubim com as asas sobre mim. E eu estou sentindo algo aqui, é isso que eu estou sentindo que me capacita a falar, e não me interessa o que eu estou falando, porque o que eu estou sentindo me capacita a falar. É assim que as coisas acontecem. Então, meu irmão, esse livro é tão perigoso para o diabo, que o diabo já usou exércitos da terra para bani-lo de vez. E você pode hoje levantar sua Bíblia para o alto e dizer, aqui está a salvação de todo aquele que crê. Se aqui está a tua salvação, o teu resgate da tua alma, o teu livramento, valoriza. Mas tem pessoas, irmão, que não valorizam, não progridem, não entendem o valor do livro. Lá estava Pedro. Ah, que bela história. Pedro, o pescador chamado por Jesus. Balela, meu irmão. Se isso é história, é balela. Agora, se é história real, se é fato que você lê e faz disso tomar parte na sua vida, aí sim é uma história poderosa. Tem gente que consegue olhar para Jesus. Eu digo olhar porque para mim é olhar. Olhar para Jesus ressuscitando Lázaro, e a pessoa consegue ser o mesmo. Não dá para ser o mesmo, meu irmão. A partir do momento que essa informação chegou para você, que o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, chegou diante de um sepulcro, e tinha um homem morto há 4 dias, em que todo mundo, quando a pedra foi removida, todo mundo pegou a brusa, cobriu o nariz e saiu de perto, não ficou ninguém, só ficou Jesus diante do túmulo. Um corpo em completa decomposição, 4 dias. E Jesus vem e diz, ô Lázaro, vem para fora, faça-me um favor. O que isso significa para nós? Que sentido isso tem? O que esse livro é, afinal de contas? O que ele mostra, o que ele revela? Se eu não decidir o que esse livro vai ser na minha vida, eu simplesmente nunca serei nada. Eu tenho que decidir, né? Mais um fato que o Espírito Santo está me lembrando. Tem coisa que a gente pensa que vai esquecer e não esquece nunca. Porque é para não esquecer mesmo. Porque eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Mas não sou eu mesmo que trago, é Ele que me faz trazer. Né? Eu estava lá, no ponto de um ônibus, na saída do seminário, tocando a vida, indo para o seminário, debaixo da amendoeira. Uma situação, risco total de assalto, risco de morte na beira do morro. Enquanto eu estou lá no ponto do ônibus, eu nem sabia o que era. Eu pensei que fosse coisas de outro mundo, eu nem conhecia. Enquanto eu estava no ponto de ônibus, eu via passar aqueles pontos vermelhos. E sumia assim dentro das nuvens no céu, aqueles pontos vermelhos. Você sabe o que é, né? São as balas traçantes, aquelas balas que vêm com a rajada, deixam um facho vermelho, são balas de guerra, usadas em guerra. Eu olhava aquilo e dizia, caramba, o que será aquilo? Eu não conhecia, anos depois que eu fui saber o que era aquilo. E está lá, a bala comendo para todo lado, eu estou lá no ponto de ônibus, tranquilão. Um frio. Tem um dia, estava cansado, estava desgastado.
seminário era 3 anos, eu já estava lá galopando, era todo dia o seminário, de segunda a sexta, era cansativo. Trabalhava da manhã até às 18 horas, até às 17 horas, depois passava em casa, fazia um lanche. Eu ainda era privilegiado, porque eu trabalhava perto, tinha irmãos lá que moravam longe, tinha uma situação bem mais difícil. Eu ainda passava em casa, fazia um lanche e ia para o seminário, descia esse morro aqui a pé, galopando, ia pegar o trem lá na Praça da Bandeira, chamava Estação Lauro Milha, agora chama Estação Praça da Bandeira. Eu ia daqui lá, todo dia, no galope, para pegar o trem a tempo, não chegar atrasado na aula. E às vezes era desgastante, quando você chegava na quinta, na sexta-feira, desse pique, meu irmão, poxa vida! E um dia eu estou lá, aquele cansaço, o frio, a chuva e bala, e seja lá o que for, eu falei, Deus, se há um Deus, então está me ouvindo. E se esse livro aqui verdadeiramente revela um Deus, e esse livro é a palavra de Deus, então, a partir de hoje, eu vou apostar a minha vida nesse livro. Eu vou apostar a minha vida no que diz esse livro. E se esse livro não for a palavra de Deus, amanhã eu serei mais um mendigo jogado debaixo de um viaduto, porque eu vou apostar tudo que eu tenho nesse livro. Mas se esse livro for a palavra de um Deus poderoso, eu verei a glória desse Deus. Simples, simples. E daquele dia para frente, meu irmão, alguma coisa a mais entrou em mim. Qual a sua declaração? O que você vai dizer diante do teu Deus hoje? Porque eu já falei aqui, que um dia eu estava aqui no começo dessa obra, estava eu, outro irmão, profeta, e éramos 3, se não me falha a memória. E quando eu olhava, depois de ter estendido tenda, ainda tinha um gato bendito que passava em cima da tenda e furava com as unhas para ajudar mais na obra, né? Tem que ajudar os gatinhos. Aí, enfim, estendi a tenda, que não tinha nada para amparar ninguém, vinha gente com criança, de noite, sereno, não tinha nenhum recurso. Era sol de meio-dia e a gente num seminário ali, eu me desgastando para levar conhecimento para o povo, e aquela lona passando assim, ó, você encostando, o sol de meio-dia ali em cima e a gente ali embaixo, tudo encharcado. Mas eu faria tudo de novo. Faria. E enquanto, um pouquinho antes do culto, depois daquele desgaste, parei cansado assim e falei, essa obra não parece nada, né? Mas eu vou apostar tudo que eu tenho, toda a minha vida, toda a minha história, toda a minha existência, eu vou apostar nessa obra. Se eu tiver que viver, viverei aqui. Se eu tiver que morrer, eu morrerei aqui, mas eu não vou abrir mão desta obra. E neste momento apareceu um anjo imenso atrás de mim e desceu nas mãos dele um livro de ouro. E quando ele está atrás de mim, desce uma caneta de ouro. Ele pega a caneta de ouro, ele escreve, ele fecha o livro e ele parte. E o profeta disse, ele anotou as tuas palavras e agora as tuas palavras estão diante de Deus. Você tem alguma coisa para dizer hoje diante de Deus, irmão? Alguma coisa na qual você está realmente colocando o teu coração, a tua história, a tua vida, a tua existência. E uma vez eu estava no trabalho, na Coparioca, cooperativa de táxi ali na rua Monte Alverne. E como o tempo estava sobrando vago no trabalho, lá trabalhava 2 dias que valia para o mês inteiro, era assim. Levei um Novo Testamento, fui na Sociedade Bíblica e comprei um Novo Testamento com letra grande para eu ler lá no trabalho, porque tinha espaço para isso. E um dia eu estava lendo os atos que tiveram os apóstolos, os homens de Deus, e alguma coisa veio sobre mim, eu senti algo, e eu falei,
Deus, eu quero ser um homem de fé, eu não quero ser a mesma coisa, eu quero ser um homem de fé, mas aquilo veio em mim com uma unção de ira, uma ira contra mim mesmo, eu me irei contra mim mesmo, contra a vidinha que eu estava levando. Falei, não, Deus, eu quero ser um homem de fé. Aquilo veio uma unção, e daquela unção, quando me fez vislumbrar o que são homens de fé, o que são os homens que fizeram história com Jesus Cristo sobre a terra e que têm os seus nomes arrolados nos céus, quando aquilo veio, eu olhei a minha vida e eu me irei, eu disse, não, eu quero ser um homem de fé. E eu vou te dizer, eu me irei com a minha vidinha era assim, ó, todo mundo se reunia à minha volta para me ouvir, eu sabia de Bíblia pra caramba, mais do que a minha geração, eu curava enfermo, eu expulsava demônio, eu tinha arrebatamento, eu tinha visão, e eu me irei com essa vidinha. E eu bati o livro, eu falei, não, eu quero ser um homem de fé. Quando eu bati o livro com tanta ira, os meus colegas de trabalho chegaram a olhar para trás, e o Espírito Santo passou um filme na minha frente, e a voz ecoava dizendo assim, para ser um homem de fé, tem que ser provado. E pareceu Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha. Aí começou a aparecer o vale da sombra e da morte, o Davi encarando os Golias e aquilo tudo, e eu falei, olhando aquela coisa toda, eu disse assim, não importa, Deus, eu quero ser um homem de fé. Tu está com medo da fornalha, da cova, do vale da sombra e da morte? Tu nunca serás nada. Sabe por quê? Você não entendeu que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que esse livro significa, irmão, para nós? Sabe, irmão, às vezes eu chego aqui, às vezes eu estou em casa, digo assim, amanhã é culto, meu Jesus, o que eu vou pregar? O que tem para pregar? O que se tenha para pregar que ainda não tenha sido pregado? O que se tenha para ouvir que ainda não tenha sido ouvido? Nós somos um povo de altíssimo nível de privilégio. Aqui Jesus pode entregar a palavra que for, que ela vai sair. Não importa se ela é contra os gigantes, contra os anãos, contra os armados, contra a quadrilha, a milícia, ela vai sair. E quando a palavra sai, o Espírito Santo vai sobre ela e faz a obra. Então você é muito privilegiado. Nós temos aqui profetas. Sai por aí, tu vai achar profeta em qualquer lugar? Tu vai achar falso profeta. Falso profeta tu vai achar em qualquer lugar. Mas profetas que profetizam a restauração, duvido que você ache. Aqui o conhecimento, a graça, o favor de Deus, as coisas que Deus tem feito aqui, irmão, acredita no que eu vou te dizer, são 30 anos de evangelho, eu andei por muito lugar, eu nunca vi tanto Deus quanto tenho visto exatamente aqui conosco, nunca vi. E há poucos dias eu peguei um rapaz de uma assembleia, antigo, vovô de igreja já, não, que na igreja, que o meu filhinho está na bênção, e blá, blá, blá. Eu falei assim, olha, irmão, vou te dizer uma coisa, eu tenho 30 anos de evangelho. Ele falou, poxa, igual a mim. Eu falei, pois é, escuta só, eu nunca vi tanto Deus quanto tenho visto lá dentro da minha igreja, no meu próprio ministério. Mas se eu tenho visto, você está aí, tem a obrigação de ter visto também, ou você não viu nada? Tudo bem, você pode não estar vendo os anjos passear no meio da igreja, mas tem que pelo menos sentir. Está sentindo? Está sentindo ou não está sentindo? Aguça os teus sentidos espirituais. Procura entender que aquele que nos chamou aqui, nos reuniu aqui, não disse, vai lá e se reúne lá. Não, quando ele diz assim, vai lá e se reúne lá, quando você chega ele já está, amém? É a velha história. Traz aí dos peixes que vocês pegaram. Não, mas eu já estou com o meu aqui na brasa. Jesus chega sempre na frente, irmão. Ele é sempre o primeiríssimo. Sabe por que Jesus está sempre presente quando você vai chegar a algum lugar? Para que você tenha a oportunidade de já entrar de joelhos, adorando. Então, meu irmão, o que esse livro pode significar
para você? O que esse livro pode significar para você? Estou falando com você aqui, mas a minha cabeça viajou em outro lugar. Quem quer ser-lhe dado, irmão, quem não quer, quem tem ser-lhe dado e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Depois não adianta chorar, porque quem julga não aceita suborno, nem se comove por lágrimas. Olhando para a história de Paulo, o homem que tem tudo, daqui a pouco é perseguido, mas não volta atrás, não abre mão. O que Paulo viu, ele não foi contra o livro, por exemplo, o livro de Moisés, ele não era contra a lei do judeu, como ele diz assim, olha, eu não falei nada contra o nosso povo, eu não estou tentando destruir nenhuma lei dos nossos antepassados, é por consequência da esperança de Israel que eu estou aqui aprisionado. Então ele não tinha nada contra, então bastava ele dizer assim, tá bom, não vou mais falar desse Nazareno não, porque o que eu tenho a pregar também está fundamentado em Moisés? Ou não está? Claro que está. Enfim, mas Paulo prefere ficar com uma ideia de um conceito superior ao Antigo Testamento, e aí ele é perseguido, ele é massacrado, e é dito para ele, queríamos ouvir de ti o que tu tens a dizer, porque a respeito dessa tua doutrina, notório é que, diz algumas versões, que em todo mundo se fala mal dela. Sabe o que dizem da doutrina que você serve de Jesus Cristo? Em todo mundo falam mal dela. Se falam mal da doutrina que você serve, não podem falar bem de você, a menos que você não sirva a doutrina. Olha os preços a serem pagos, irmão. Olha os mártires. Olha as histórias. Você conhece as histórias? Você lê os livros, pega lá na internet, acessa lá, põe assim ó, no Google, ó, livros sobre martírios cristãos. Coloca lá, pesquisa, se interessa, vai crescer, vai adquirir conhecimento, vai conhecer as histórias bíblicas, mas não deixa elas como história no papel e no passado. Traz ela para junto de você. Como as pessoas dizem assim, não, ninguém tem prova que Jesus ressuscitou. Eu digo assim, deixa de ser louco, eu estava lá, eu vi. E as pessoas, como que você viu? Eu vi Jesus ressuscitar, eu estava na porta do túmulo quando ele ressuscitou. Ora, o anjo veio, sentou na pedra, a pedra rolou, os guardas caíram por terra, saíram apavorados, 2 anjos ficaram lá, as mulheres vinham chegando, a luz gloriosa já tinha passado, eu vi, eu estava lá. E você estava lá também? Você só vai estar lá, sabe quando? Quando a história for viva, verdadeira e eficaz na tua vida, senão você não estava lá. Você vai dizer, dizem por aí que ele ressuscitou, não dizem nada, quem diz sou eu digo ele ressuscitou, eu vi ele ressuscitar, porque a história é viva em mim, ela me move ainda, ela me comove, eu sinto. A descida do Espírito Santo, língua repartida de fogo, foi exatamente assim. Eu sinto a mesma coisa, eu contemplo a mesma coisa. Então, meu irmão, né, você não pode ser eternamente um ouvinte, você tem que ser praticante. O tema central, você pode aprender 1 milhão de coisas na igreja, mas o tema central da sua vida, que não pode faltar, meu irmão, é o conhecimento. Sem conhecimento, você diz, não, eu vou ser um adorador. Só se pode adorar o que se conhece. Lembra que no passado, pessoas chegaram para Jesus, eu vou te oferecer um sacrifício. Jesus falou assim, não, se tu for oferecer sacrifício, oferece ao Senhor. Mas Ele mesmo é o Senhor. Mas aquele que está ali não reconheceu que Ele era o Senhor. E se não reconheceu, não tinha conhecimento para isso, ele não aceita sacrifício de quem não o conhece. Amém, meu irmão? Um dia João chega e se prostra diante do anjo lá em Apocalipse. O anjo diz assim, para com isso. Em outras palavras, tu não tem conhecimento suficiente. Não se prostre diante de mim.
adora a Deus. O anjo deu uma bela lição para João e uma bela lição para todos nós que vem atravessando 2000 anos de história. Amém, meu irmão? Mas João não tinha conhecimento suficiente, então fez uma baita de uma besteira, adorar uma das criaturas de Deus. Adoração é só ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só Ele, mais ninguém. Então, como vai aí a sua caminhada, a desenvoltura do seu conhecimento? A fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Ora, pela palavra de Deus significa através da palavra de Deus. O que é através da palavra de Deus? É a tua caminhada. Estou sacando Gênesis, nunca vai sacar tudo, sempre tu vai ter que voltar lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, e vai embora, você está prosseguindo, como diz a Bíblia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a saída que vem contra ti, o resplendor, a glória. Não, eu adoro a Deus. Então me fala, quem é o teu Deus? Não, é o Deus da Bíblia, meu amigo. O Deus da Bíblia não é o bastante. Quando você conhece isso, as histórias se tornam vivas, você já não serve mais só o Deus da Bíblia, você serve o teu Deus. O Deus da Bíblia tem um monte de patife por aí servindo. Para um católico que pergunta quem é o Deus dele, ele vai te dizer, é o da Bíblia. Pega um espírita kardecista, pergunta, qual é o teu Deus? Não, é o da Bíblia, do Novo Testamento. Pega um assembleiano e pergunta, qual é o teu Deus? Ele vai te dizer, é o da Bíblia. Pega um batista e diz, qual é o teu Deus? É o da Bíblia. Então seria lógico nós dizermos aqui que nós servimos ao mesmo Deus descarado, desclassificado dos assembleianos e dos batistas. Eu não sirvo simplesmente ao Deus da Bíblia. O conhecimento de Deus está sim, inicialmente na Bíblia, mas eu não sirvo o Deus da Bíblia, eu sirvo o meu Deus. O que é o meu Deus? É a eficácia, é a questão viva da Bíblia, das histórias, da Escritura, o mover, o agir do Espírito Santo. Essa eficácia e essa coisa viva está dentro de mim. Então, quero fazer um desafio contra ti. Qual é o teu Deus? Não interessa qual é o meu Deus. Eu tenho um Deus e acabou a história. O que prova que eu tenho Deus? Os princípios e a metodologia, a forma como a qual eu vivo, revela o Deus que eu sirvo. É esse meu Deus, acabou. Então, eu não preciso carregar uma Bíblia para que as pessoas digam, ali vai um crente. Não, eu preciso abrir a minha boca. E as pessoas dirão, ali vai um homem que serve um Deus. Tem princípios. E na hora que quiserem colocar à prova, e os princípios do meu Deus entrarem em ação, e 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu permanecer de pé, e ele colocar os meus pés sobre uma rocha e me dar um novo cântico, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que o meu Deus é Senhor. Então, o que representa o livro para você? O que representa igreja? O que representa a igreja para você? O que a igreja representa para você? O que representa um dia de culto para você? Tem que representar muito, meu irmão. No começo aqui do ministério, nós chegamos a ter 4 cultos na semana. Eu, inocente, o lugar não comportava tanta gente, tínhamos uma loninha azul, enfim, o lugar não comportava. A cobertura era mínima, as condições eram ruins. Eu falei, poxa, está vindo muita gente e tem gente que está ficando no sereno e tal, e aquilo me incomodou. Eu falei, vou fazer o seguinte, vou abrir um dia de culto, mais dia de culto. Aí já tinha terça e quinta, eu fui abrir outro dia. Não adiantou. O povo que vinha na terça e na quinta, vinha também todo mundo no outro dia. A minha intenção era dividir o povo para que coubessem debaixo da lona, do telhado. Aí não deu certo, vou abrir mais um dia. Orei, abri mais um dia de culto. Cheguei ao ponto de ter 5 dias de culto na semana.
porque tinha outras pessoas que pregavam e ajudavam. Aí, enfim, 4 dias de culto. Eu falei, não adianta abrir dia de culto. Quanto mais eu abro dia de culto, o povo que vem no primeiro, vem no segundo, vem no terceiro, vem no quarto. O povo quer Deus. O povo está sedento. E eu não consegui dividir o povo. Mas depois que eu estabeleci esses dias, eu não pude tirá-los. E passei um bom tempo orando para Jesus me permitir retirar aqueles dias de culto, porque muitos obreiros se desviaram, eu fui ficando sozinho e eu tive que pregar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. E fui reduzindo até, enfim, hoje nós estamos com 2 dias de culto. E se nós botarmos aqui 1 dia de culto? Enfim, irmão, você tem valorizado o que tem chegado até você? Olha, eu vou dizer uma coisa, na minha época não tinha tanta Bíblia assim, tantas versões, as letras grandes não existiam, a Bíblia era uma letrinha miudinha assim, horrível de ler, todo mundo lembra disso, era horrível de ler. E não tínhamos internet, não tínhamos Bíblia em áudio, não tínhamos essa moleza e essa coisa gloriosa que temos, essa facilidade de hoje. E eu fui sedento, eu fui atrás de livros, eu empregava o meu dinheiro em compra de livros, eu empregava o meu dinheiro em compra de Bíblias, versões que aparecia, alguém dizia assim, raramente, tem a versão tal, eu ia atrás, sabe? Às vezes o preço era alto, eu não conseguia comprar. Hoje você tem tudo de graça. Eu comecei na caminhada ali com cerca de 22 anos de idade. Hoje tem pessoas em nosso meio que tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo com 12, 13 anos. Isso significa que quando chegasse aos 20, dentro das faculdades ou aonde quer que passasse, deveriam incendiar o mundo só em respirar. Mas não. Vê-se nos debates da televisão, da rádio, eles falam de intolerância religiosa, eles mencionam e até passam os nossos trabalhos, mas vê se alguém me chama. Ninguém me chama. Por quê? Porque sabe que não tem negócio. Eu não chego para fazer amigo, eu chego para falar a verdade. É isso que tem que ser você, né, irmão? Então, veja bem, você hoje é uma pessoa privilegiada. Você tem um conhecimento, irmão, que Jesus trouxe à tua vida de forma fantástica. Agora, avalia bem o que você é, o que você era, o que você foi. Você não nasceu num lar cristão. Não nasceu. Você não nasceu num lar cristão. Muitos aqui nasceram em um lar com vagos conceitos de Deus. Cristianismo é o que você tem ouvido aqui. Isso é cristianismo. O que você tinha eram conceitos vagos de Deus, que é a prova que você saiu de lá e hoje está aqui. Essa é a prova. Agora, imagina o projeto que Deus tem contigo. O camarada escolhido para que a sombra dele curasse enfermo e expulsasse demônio, não era o cara do conceito sacerdotal. Não era o cara que nasceu como filho de sacerdote. Pedro. O outro homem que foi levantado por Deus, foi encontrado na estrada de Damasco, foi um assassino. Mas ele foi revolucionário a tal ponto que hoje não se fala em evangelho sem tocar no nome dele, Paulo. E onde está o nome dos sumos sacerdotes e das elites religiosas? Estão aí na Bíblia mostrando a vergonha e como Jesus os calou e como Jesus os humilhou e como eles morreram na sua cegueira e como Jesus falou para eles assim, se vocês fossem cegos teriam oportunidade, mas porque vocês dizem que enxergam, a vossa cegueira vai permanecer, vão continuar em trevas. Irmão, eu quero que você avalie nesse momento algo que eu não iria falar. Eu quero que você avalie neste momento o chamado glorioso de Deus na sua vida.
Os grandes pregadores não são os que nasceram em lar evangélicos. Até aqueles que um dia nasceram em lares de conceitos evangélicos, anota isso, quando eles foram chamados ao ministério, Deus os disse: eu tenho uma mensagem diferente para vocês. E foi isso que os projetou John Wesley, Jerônimo Savonarola e tantos outros chamados os heróis da fé. Não permaneceram naquela origem, naquela raiz do lar que eles nasceram. Eu e você e a maioria aqui não nascemos dentro de um lar evangélico, por isso Deus tem um projeto tremendo conosco, porque Ele pode mudar as nossas raízes com facilidade. Olha os grandes homens que nasceram nos lares evangélicos. Vou usar como exemplo um para não perder muito tempo, que engloba tudo. Olha para Silas Malafaia, um homem que nasceu rodeado de conceitos evangélicos, cresceu como a galinha dos ovos de ouro. E o que é ele hoje? Se não é um lixo, é um rato de esgoto. Não presta para nada. Deus chamou eu e você, que não nascemos em nenhuma dessas raízes, que não nos rendemos a nenhum desses conceitos, para nós sermos uma glória na nação brasileira e o mundo saber que ainda há Deus, que ainda há cristianismo. Desperta, irmão. Atenta para a Bíblia. Cresce, porque eles nasceram em lar evangélico e nunca cresceram. Eles nunca cresceram, eles foram engodados, eles caíram num emaranhado, eles começaram ali nas amizades que já herdaram dos seus pais, dos seus sogros e da sua raça ali, e eles começaram a fazer amizades e alianças, e eles hoje são um lixo, ao ponto de quando eles dizem tenho Deus, eu digo eu cuspo na cara do Deus de vocês. Nós não somos desse meio. O meu pai não era sacerdote, meu pai nem crente não era. E o teu? Quais os conceitos que o teu Deus, que o teu pai te passou? Quais os conceitos que a tua mãe te passou? Não foram conceitos como esses que esse púlpito tem te passado. Então aprenda isso. O que Deus te trouxe de conhecimento é para fazer a sua vida uma glória tremenda. Irmão, todos os adolescentes que estão aqui, quando chegarem com 20 anos, tem que abrir a boca e o mundo pega fogo. Nós estamos deixando exemplo, mas muitos estão deixando passar desapercebido. Final do ano está chegando. Final do ano está chegando, irmão. E vão descobrir que o Deus deste lugar é verdadeiro. Vão descobrir, mesmo aqueles, eu não acredito nessa profecia. Quem foi que disse que a profecia precisa do teu crédito? Quem foi que disse que a verdade precisa ser credibilizada para existir? Jesus falou, se alguém não quer as minhas palavras, eu não julgo, mas as minhas palavras vão julgá-lo no dia do juízo. Mesmo que você descredibilize a verdade, você vai ter que se encontrar com ela, e ela vai estar na mesa do juízo e você no banco do réu, não faz diferença. Atenta para isso. Os filhos de Salomão, os filhos de Samuel não deram em nada. Os filhos de Davi foram uma vergonha. Todos. Até Salomão, que depois assume o trono. Você não é filho de sacerdote. Você é filho de boiadeiro. Você é cultivador de sicômoros. E quando o Senhor disser, vai e profetiza a casa de Israel, você vai e profetiza a casa de Israel. Você não senta na mesa de Jezabel. Você não compactua com os profetas de Jezabel. Você pode não comer do melhor da terra, mas você desfruta do melhor do céu. Então, meu irmão, atente aí para as grandes obras que Deus tem feito na sua vida. Atente para onde Ele tem te trazido. Atente que os objetivos aqui não são dinheiro. Que Deus é esse? É um Deus completamente diferente. Olha para todas as denominações. Estão com programas na televisão e criando uma maneira de arrancar dinheiro.
DVDs que estão custando R$ 39,99, e um monte de outras coisas e conceitos, tudo visando arrancar dinheiro. Aqui nós vivemos aquilo que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem está na palavra? E você, o que tem feito? A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Atenta, meu irmão. Você precisa definir hoje você precisa definir o que esse livro, chamado Bíblia, vai significar para você e o que ele não vai significar. Você precisa definir se ele vai ser a bússola que vai nortear a tua vida ou se ele não vai nortear a tua vida. Você precisa definir isso hoje e assim, enfim, a sua vida terá um rumo definitivo. Senão você vai ser altos e baixos ou esquerda, direita. Mas a Escritura diz, nós temos que olhar reto, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, o Espírito Santo me levou a uma reunião, e nesta reunião estava reunido potestades e principados. E um desses principados, ele tinha uma metralhadora nas suas mãos, e ele lançava os dardos inflamados sobre a terra. E eu vi um homem grudado em um desses principados, e ele tinha nas suas mãos, ele estava com suas mãos aliançadas com esses principados. E logo depois eu vi a nossa igreja, nós, geração Jesus Cristo, separada num lugar. E ele apontava essa metralhadora para nós. E ele atirava tantos dardos inflamados, mas ele não conseguia atingir a igreja. Ele falava assim entre eles: só tem uma maneira de atingir esse povo. Eu vou lançar sobre eles contenda. Eu vou lançar sobre eles intriga. Eu vou lançar sobre eles ciúmes. Talvez eu consiga penetrar de uma maneira. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi o Espírito Santo lançar sobre a igreja uma corda. E nessa corda havia um laço. E o nosso Deus dizia para mim: assim como eu lancei essa corda de amor, eu lanço sobre a minha igreja. E logo depois eu vi a igreja com as cordas na mão. Assim como eu lancei vocês com laços de amor, assim vocês vão fazer a mesma coisa para o povo lá fora. Amém, pastor? Volta aí. Paz, irmãos, louvado seja Deus. Mestre, só para finalizar aquela visão que tive na quarta-feira das vestes, que eram trocadas por vestes de prata, teve um detalhe nessa visão que foi do irmão Vasco, da África, aonde que, além das vestes de prata, ele recebia 2 braceletes de ouro e uma corrente nesse bracelete, onde ele movimentava a mão e aquela correntezinha que estava no bracelete saía e entrava de volta. E enquanto o irmão Rômulo falava, entregava a revelação, eu via irmã Noelma, uma lama como se essa de petróleo, com óleo, e ela vinha à sua direção, ela chegava nos seus pés, e ela cobria todo o seu corpo, irmã, de maneira que não conseguia ver. Eu só via a lama, aquela coisa escura, em cima da irmã. Amém.
Hoje, mestre, eu via a igreja encurtar, ela ia encurtando, as cadeiras iam sumindo, ficavam muito poucas pessoas. E eu via que quando a igreja era aberta, as pessoas entravam, essas pessoas vinham correndo, que era para ela não perder o lugar dela. Sendo que as que ficavam, sentavam, e as cadeiras eram sobressalentes para essas pessoas. E eu vi que as cadeiras se aproximou do púlpito a cerca de uns 70 centímetros. Ficava muito próximo ao púlpito, aqueles que permaneciam neste lugar. Eu também vi aqui hoje, igreja, uma prensa. Essa prensa, mestre, tinha umas lanças, e eu via que ela vinha da parte de baixo e também vinha da parte de cima. E essa lança, ela prensava alguns, mas Deus não me mostrava as pessoas. Eu tive uma visão, mestre, eu vi uma mulher, e essa mulher era uma prostituta. Eu vi que ela estava numa calçada de mais ou menos 1 metro, e ela estava muito machucada, ela estava muito sofrida. E eu vi que atrás dela tinha como se fosse uma pedra. E eu vi que, de repente, começou a jorrar uma água daquela pedra. E eu vi um homem se achegar até essa mulher. E aonde tinha aquela pedra escura, tornou-se como uma pedra branca, como se fossem umas pedras, assim, uns muros. E eu não vi o rosto, nem o semblante dessa mulher. Eu vi quando aquele homem deu a mão a ela e levou ela, e eu não vi para onde, e ali também a visão cessava. Irmã Ketri, eu vi o seu cabelo, que é enrolado, tornar-se como liso. Foi somente isso. Eu via, mestre, vindo desse lado aqui, um anjo, e ele tinha um pergaminho na mão, e nesse pergaminho tinha alguns nomes. E eu vi o Senhor receber dele 2 canetas com penas, uma azul e uma vermelha. E o Senhor passava aquilo na frente, esses nomes. Eu via que alguns o Senhor riscava, e outros o Senhor colocava aquela seta azul de acerto. Mas também não via os nomes que o Senhor riscava, nem os nomes que o Senhor dava como acerto. Enquanto o Senhor estava falando, mestre, eu vi uma espada. Essa espada, ela veio até o Senhor. Quando ela chegou nas costas do Senhor, na parte da lâmina se tornou como uma mão. E essa mão levantou o Senhor. Só que eu observei na parte direita da mão que estava levantando o Senhor, na parte onde se coloca o anel de noivado, existia a bandeira de Israel, aquele símbolo, uma estrela, nessa parte onde tem o noivado. E Deus me mostrou o irmão Agostinho da África. Eu vi ele receber uma bota de prata, sendo que nessa bota, na parte de baixo, tinha como se fossem uns pregos, de maneira que ele caminhava, mas ele não alcançava o chão, porque esses pregos que estavam embaixo não permitia. Ele andava, ele pisava com aquela bota, mas a bota dele em si não tocava no chão, porque esses pregos não permitiam. Amém. Até aqui, pastor. Assim que começou o culto, eu vi uma grande espada, só que ela era semelhante a não era um punhal, se fosse um facão maior, assim, era o cabo mais grosso, assim, não era fino. E ela ficou deitada assim na frente do púlpito, como se tivesse um apoio ou algo que mostrasse ela assim, quando fica uma espada em exposição. Assim eu vi ela, só que ela flutuava. Só que eu não sei como, a visão me apresentou como se ela tivesse um apoio invisível no ar, assim, ficasse à mostra, assim, como numa exposição, essa espada. Amém. Eu vi do lado esquerdo do púlpito
2 flores. Elas não tinham desabrochado ainda, elas estavam no seu botão, sua forma de botão ainda, quando vai desabrochar. Então eu vi quando uma tesoura veio e cortou aquela que estava mais próxima ao púlpito, cortou essa flor. Amém. Quando o Senhor Mestre estava falando das suas experiências, falando da parte ali de comereis o melhor dessa terra, e de como o Senhor semeou, enfim, nessa parte do comentário, teve uma hora que o Senhor levantou a Bíblia e falou assim, ó, essa palavra é verdadeira. Nessa hora eu vi, quando a Bíblia que estava na mão do Senhor, ela se transformou num arco, de um arco e flecha. Amém. Quando a irmã Eliane estava louvando, eu vi um anjo descer do céu e ele tinha na mão como um apagador desse de quadro mesmo, assim, e ele apagava alguns irmãos, ia apagando assim, apagou alguns, bastante irmãos, eu não vi quais eram, mas ele foi apagando. Amém. Quando o irmão Altair estava louvando, eu vi vários anjos voando no templo, e eu olhei para o púlpito. Eu não vi mais o Senhor no púlpito, mas eu vi um grande sol enorme que brilhava muito, e em redor disso tudo, dessa visão, muitos anjos voavam. Amém. No momento da pregação, eu vi se formar uma espécie de um muro ao redor do Senhor. Foi bem um pouquinho mais para frente daquela parte que o Senhor disse como que um querubim está com a asa em cima de mim, eu sinto isso e vou falando. Essa hora veio se formando um muro, mas ele só se formou no lado direito do Senhor, porque do outro lado realmente eu vi a asa de um querubim. Então eu vi que caía espadas do céu, o Senhor pegava essas espadas com a mão direita, a mão esquerda o Senhor segurava o microfone, e com a mão direita o Senhor pegava essas espadas e lançava para a congregação, e elas iam caindo de uma em uma, e o Senhor ia pegando e lançando. Alguns pegavam, né, ela era lançada para pessoas específicas, e algumas pessoas pegavam e outras espadas caíam no chão do templo. Amém. Quando o Senhor Mestre falava das suas experiências, que o Senhor comprou o Novo Testamento, enfim, e o Senhor disse que não se conformava com a sua vidinha, e aí quando o Senhor falou que era a vida do Senhor, que era expulsar demônio, curar enfermo, saber mais de Bíblia do que toda a sua geração, enfim, eu tive uma visão. Nessa hora que quando o Senhor estava falando isso, a visão se formou. Eu vi 2 espadas que vinham cortando enquanto o Senhor estava falando. E quando o Senhor falou, e eu não me conformei com essa vida, eu vi uma terceira espada surgir. Então eram 3 espadas agora que cortavam. Amém. Na hora que o Senhor Mestre falou que você não é filho de sacerdote, você é filho de boiadeiro e você é cultivador de sicômoros, eu vi uma espada muito afiada, e ela tinha 3 pepitas de ouro, e na hora que eu estava vendo, a 4ª se juntou a ela, e essas pepitas ficavam perto do cabo, assim, vamos dizer, naturalmente uns 4 dedos acima do cabo, e elas ficavam ali na lâmina. Então eu vi um ser muito forte. Eu não vi o rosto dele, mas ele era muito poderoso e muito forte, e ele descia essa espada assim, cortando o ar. E assim diz o Senhor: farei de muitos baluartes e luzeiros nessa terra, porque eu investi em vós, e vós sereis a minha última geração que proclamará os meus feitos maravilhosos. Lembrai-vos de Moisés.
Amém, irmãos. Vamos ficar de pé. Bendito Deus, eterno Pai, te glorificamos, Senhor, porque a palavra já diz, e nós cremos, não somos capazes de nós mesmos. E o Senhor disse, sem mim nada podereis fazer. É o que cremos. E, ó Deus, nos alegramos em sermos frágeis, porque aí então sabemos que temos a nosso dispor um Salvador poderoso. E assim nós te adoramos. Porque o que seria de nós sem o Senhor para adorarmos e bendizermos pelos séculos dos séculos sem fim? Recebe a nossa gratidão, Senhor, e a súplica daqueles que dizem, Senhor, não deixa a minha vida ser apenas o que é. Então, Senhor, socorre ao povo que anseia por ver as tuas maravilhas, aqueles que querem crer para ver a tua glória. E assim nos despede, pois somos, e sem dúvida somos, os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia.